seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês as leituras concluídas no mês de janeiro. Se vocês ouvirem um ruidinho aí, é o ventilador, porque réu de janeiro não está fácil para ninguém, tá? Vamos começando. Eu comecei o ano com um livro que eu amei, que eu adorei muito, que foi A Irmã Menor, da Mariana Enriques. Ele tem o subtítulo de Um Retrato de Silvina Ocampo. Saiu pela editora Relicário e vamos dizer assim, que é um perfil biográfico, é tipo uma biografia que a Mariana Enriques, que é uma autora argentina querida, faz da Silvina Ocampo, que é essa outra autora argentina querida, então uma querida falando da outra. E eu tinha todo um desejo de saber mais sobre a vida da Silvina Ocampo por alguns motivos. O primeiro deles é que eu gostei demais dos contos da Silvina. E ultimamente eu ando aí também fazendo uma incursão pela poesia da Silvina, que não está traduzida no Brasil ainda, tô lendo em espanhol, tenho até tentado traduzir algumas coisinhas e postar no Instagram. Então assim, tô aí nesse flerte com a Silvina. Gosto demais da abordagem contística dela, o modo como ela explora a crueldade, os sonhos. A Silvina também era amiga do Borges, né, e do Bioy Casares. Eles faziam essa espécie de trio de amigos que também editavam, que também participavam de revistas, enfim, eles eram, né, tem aqui no Brasil, a gente tem aquela coletânea de literatura fantástica que é editada por eles, né, eles que escolheram os textos. E então aqui a gente tem muito dessa amizade também dela com o Borges, né, que é um autor que eu li muito mais do que o Bioy, preciso confessar. Mas lendo a Silvina, eu já consigo imaginar, tendo lido bastante Borges, as conversas que eles tinham, os interesses em comum. Embora eu precise dizer que eu não acho que Silvina e Borges escrevam do mesmo jeito não, tá? Eu acho que eles têm alguns interesses em comum, mas eles têm estilos muito próprios, né? Inclusive o Borges era mais fã da poesia dela do que do conto. Mas eu adorei conhecer o livro também, porque a Silvina era uma personalidade muito particular, né? Ela tinha umas idiosincrasias muito próprias, era uma pessoa com uma história de vida interessante, interesses, comportamentos, enfim. É aquela biografia que dá gosto de ler, porque sempre tem uma coisa curiosa, interessante, meio esquisita no meio. Então eu realmente amei, foi assim uma delícia de livro para começar o ano. Em seguida eu li o Motivos para Cavar a Terra, da Lilian Sais, uma poeta que eu já falei aqui, já falei não só dela como poeta, já falei do romance dela também, uma autora que eu gosto bastante, uma autora paulista ou paulistana. Lilian, desculpa aí se eu confundi. Esse é o livro dela mais recente de poesia, que ganhou o prêmio CEP, né? Então ela foi publicada pela editora da CEP. E a Lilian tá aí sempre publicando, correndo atrás de editais, é uma autora super profícua, super ativa na contemporaneidade. E esse livro é muito interessante porque ela vai explorar muitos significados dessa ideia de cova, de buraco, sempre vindo daquela reflexão em torno do que houve na pandemia, né, da gente ter que ficar preso dentro de casa, mas ao mesmo tempo de a gente ter tido um número expressivo de mortes. E aí ela vai trabalhar essa questão da morte literal, mas também de uma certa morte simbólica. Eu gosto muito do que ela faz aqui. Eu escrevi um textinho, né, uma resenha sobre ele no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar. Ela resgata certas tradições literárias, né? Ela é das letras clássicas, a área dela. Inclusive, ela tá dando um curso aí de leitura conjunta da Odisseia. Ela de vez em quando faz essas leituras conjuntas de épicos, né, da Ilíada, da Odisseia. E eu gosto que ela faz um resgate muito interessante e atualizando, mas também um diálogo que ele é também com a linguagem contemporânea. Tem muito diálogo, tem muito de aproveitamento dos registros mais contemporâneos, né? Então vou ler um trechinho de um dos poemas para vocês terem um gostinho. E de novo é segunda, porque no fim das contas todos os dias são apenas um dia. E esse dia é segunda, porque todo dia inicia e é preciso a cada dia arar o campo para trazer à mesa o trigo, mesmo que seja em casa. Então aí fica a indicação, Motivos para Cavar a Terra, de Lilian Sais. Em seguida, eu li um livro que não tá aqui comigo porque eu emprestei ele para uma pessoa querida, que é A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. Vou deixar a capa dele aqui em algum lugar. A Vanessa Passos ganhou o prêmio Kindle com esse livro. Eu recebi o livro da editora Record ou da José Olímpio, enfim, acho que elas são uma selo da outra, mas foi uma dessas, se eu não me engano foi José Olímpio. Esse é um livro sobre a relação de uma mulher com a sua filha e com a sua mãe, né? Então tem uma questão aí de maternidade, mas é uma maternidade nem um pouco idealizada, uma mulher que ela não queria exatamente ser mãe, e ela tem sentimentos contraditórios em relação a como ela lida com a filha, ela tem sentimentos contraditórios com a própria mãe, ela não sabe quem é o pai dela, e essa falta tem um peso enorme na vida dela. Então ele é um livro de uma personagem que ela bota muito o seu lado sombrio pra fora. Então ela fala muito dos seus preconceitos, das suas crueldades, dos seus desejos. É um livro muito brutal, um livro muito seco. Eu acho que o estilo dele combina muito com o que está sendo contado.
É um livro que você devora, eu li ele numa tarde, assim. Então foi muito interessante para conhecer, né? Eu acho que como primeiro livro é um lançamento muito interessante. Eu não vou dizer que eu achei o livro perfeito e sem falhas, eu até comento, também fiz uma resenha para ele no Instagram, vou deixar o link aqui em algum lugar. E eu falei algo do tipo que tem uma certa mudança de comportamento da personagem que eu não comprei muito, né? E a Vanessa é um amor, ela leu a resenha, comentou, foi super simpática, super acessível. Mas eu acho que é um tremendo lançamento, porque eu acho que ela tem um domínio da narrativa, do modo de contar, que me impressionou muito. E eu particularmente gosto de escritores que não têm pena do leitor, que não fazem muitas concessões, né? Então esse é um livro incômodo, tá? Então fique aí avisados que é um livro que vai ter, assim, algumas descrições de abuso e bastante sincericídio aí da protagonista. Em seguida eu li o livro de uma poeta querida, que é a Maíra Dalmaso, O Ex-Voto, que é o seu lançamento, seu livro mais recente, que saiu no final do ano passado. E a Maíra é uma autora paraense, mas que reside em Natal. Ela é aqui apoiadora do canal, é uma interlocutora, faz clubes de leitura com a gente, uma pessoa que eu adoro. Eu amei o primeiro livro dela, O Agouro, e eu amei Ex-Voto. Eu gosto muito porque eu sei que Maíra é leitora de Adélia Prado, como eu, e tem um universo aí um pouquinho compartilhado. Mas eu gosto demais de como a Maíra resgata o lugar que ela vive. Ela fala muito de certos lugares de Natal, ela fala muito de viagens que ela faz com a família dela, ela fala de pessoas da família dela, mas ela também faz uma interlocução muito interessante com outros escritores, outros artistas. É um livraço, eu acho que a Maíra é uma das poetas mais interessantes contemporâneas pra gente acompanhar. Só não vou falar mais dele porque vai ter vídeo só pra ele aqui no canal em breve, então aguardem. Esse aqui não vou fazer leiturinha de poema agora não, porque a gente vai ter um vídeo só pra ele. E foi publicado pela editora Urutau. Em seguida, eu li o nosso livro do Projeto Ferrante Indicando 3, que foi a autobiografia de Alice Petoplas, já resenhada aqui do canal, né, de Gertrude Stein. Então, pra quem não viu a resenha ou não gosta de ver resenha, só gosta de ver a resenha depois que lê o livro, ela é uma falsa autobiografia, né? Na verdade, a gente vai ter aqui a Gertrude Stein escrevendo e ela finge que vai fazer a autobiografia da Alice Petoplas, quando na verdade vai falar de si mesma, né? Então a Alice Petoplas, que foi a sua companheira de vida por 40 anos, na verdade se torna aqui um recurso narrativo. E a gente vai ver a Gertrude explorando aí, forçando a barreira, os limites dos elementos textuais desse gênero aí, autobiografia, né? Então ela vai problematizar o que é narrado na autobiografia, ela vai problematizar quem é que narra na autobiografia, qual é o estilo de uma autobiografia, tudo isso vai ser bagunçado aqui, belamente. E a gente vai ver aí um retrato da vida do que era considerada, né, era chamada a geração perdida, que eram os artistas em grande parte norte-americanos que foram para Paris no início do século. O contexto aqui é basicamente a década de 1910. Ela vai até falar um pouco de como elas viveram durante a Primeira Guerra Mundial e todos os encontros, amizades que Gertrude teve com vários artistas da época, né? Picasso, Apollinaire, Juan Gris, Matisse, e as esposas e várias amigas, outras escritoras, né? Algumas pessoas que eu não conhecia, fiquei conhecendo aqui graças a esse livro, ou seja, uma vida cultural assim bastante efervescente e uma fofocaiada danada, né? E aí quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar linkado tanto no card quanto aqui embaixo a resenha deste livrinho. E saiu pela LPM, a minha edição, né? Esse livro, acho que primeiro aqui no Brasil ele tinha saído pela Kozak Naif, numa daquelas coleção das mulheres modernistas, se eu não me engano, mas a minha edição é da LPM. Por conta dessa leitura, eu li o Two Lives, da Janet Malcolm, eu li em e-book, então eu vou deixar a capa aqui. A Janet Malcolm tem várias biografias ou perfis biográficos de escritores, embora ela não tenha escrito só sobre isso, né? É uma autora que faleceu recentemente, que muita gente gosta. Eu, curiosamente, ainda não tinha lido nada dela, embora eu já tinha um livro dela, sem ser o Two Lives, que é o livro sobre a Sylvia Plath, que se eu não me engano chama Mulher Calada, que eu tenho muita vontade de ler. E a Janet, então, vai no Two Lives falar desse casal, né? Gertrude Stein e Alice Petoplas. E esse título vem como uma reapropriação de um título de um livro da Stein, que é chamado Three Lives. Stein também fez um monte de livros inspirados em pessoas, vamos dizer assim, perfis biográficos ficcionais, não sei direito o que seria exatamente, porque na verdade eu não li, mas eu sei, por exemplo, ela tem livros sobre Picasso, ela tem livros sobre vários dos seus amigos. E a Janet, nesse livro, é um livro muito interessante porque ela não vai só falar da vida desse casal. Ela vai falar do processo dela de pesquisar a vida desse casal e de como, mais ou menos, se construiu a bibliografia em torno desse casal. Como se deu a pesquisa em torno delas, como é que é na academia a pesquisa. Ela vai encontrar com pesquisadores que são especialistas na Gertrude Stein, e esses pesquisadores vão falar para ela de certos problemas editoriais envolvendo outros pesquisadores. Então, assim, não é só
um livro detido em como elas viveram. Ele também tem o processo da autora de fazer a pesquisa, acho que ela mostra pra gente a pesquisa, mas ela também vai comentar a própria pesquisa já estabelecida em torno dessas duas mulheres, em especial a Stein, que é a autora ali, no caso norte-americana, mais lida, mais comentada, embora ela nem seja tão lida assim, né? Mas é em comparação com a Alice, que chegou a escrever, mas a Alice não é considerada uma autora muito relevante, né? Ela é mais considerada como a companheira da Stein. Então foi um livro que eu gostei muito de ler, também me esclareceu muitas questões em torno desse casalzão aí, ajudou pra gente na hora lá de fazer o clubinho de leitura. Não fui a única que li, mas já me deu um monte de insights. O último livro lido no mês, então, foi o Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solar, que eu li para o Leia Mulheres, aqui do Rio, né? Foi o último Leia que participei como mediadora, então foi um Leia, assim, meio melancólico para mim, que teve um quê de despedida, mas, assim, pretendo ir ainda como participante, só não vou mais como mediadora, porque estou vivendo aí uma outra fase da vida aí, outros trabalhos aparecendo, inclusive janeiro está sendo frenético, fevereiro também será, com trabalhos envolvendo literatura. Não estou reclamando, mas o tempo fica curto, a gente precisa escolher o que vai fazer, né? Enfim. E eu adorei esse livro, gente. Saiu pela editora Mundarel. A proposta dele é muito... A gente estava até comentando isso lá no Leia. É difícil resenhar esse livro. Inclusive, pretendo resenhar, mas... porque tô atolada de trabalho, eu não consegui me organizar. Mas para falar dele, assim, brevemente... que não vou prometer uma sinopse, tá? A gente tem essa autora que é catalã. Ela vai falar aqui de uma região específica, tem um foco numa região específica, que é ali a região dos Pirineus. O livro tem vários narradores, e esses narradores não são só humanos, tá? Então a gente vai ter histórias contadas por nuvens, por cogumelos, por ursos, por cachorros, além de ter algumas histórias contadas por pessoas. A gente pode dizer que acompanha uma determinada família aqui, algumas gerações dessa família, mas também os outros seres e fenômenos que estão no entorno aí dessa família. E o esforço que a autora faz de tentar se colocar no lugar dessas outras realidades, né, como uma nuvem narraria, como um cogumelo narraria, é muito interessante. A gente sabe, né, nunca me iludi que isso seria possível, mas o esforço imaginativo que ela faz é ótimo. É um livro muito poético, e ele também é um livro que tem uma carga coloquial muito interessante. A gente aqui perde alguma coisa, porque ela tenta explorar algo da coloquialidade catalã, que é muito específica, que a gente tem uma tradução, mas já dá para perceber que há aí uma tentativa de explorar não só a coloquialidade, mas também as lendas. Eu gostei muito do livro. Eu acho que é um livro que, assim, a maioria das pessoas lá do clube gostou, algumas sentiram alguma coisa um pouquinho estranha, porque de fato é um livro muito diferente. Eu acho que o que ela se propõe a fazer aqui é muito ousado. Mas eu gostei da ousadia e gostei da execução. Então eu achei assim, e é uma autora novinha, de 30 e poucos anos, a gente ficou super impressionado com isso. Recomendo muito, pretendo sim fazer uma resenha pra ele, né? Torçamos, oremos. Então é isso, gente, essas foram as leituras concluídas, 5 livros físicos e 2 e-books. Me digam aí se vocês leram algumas dessas coisas e o que vocês acharam, e me contem também o que vocês andaram lendo em janeiro, que vale a pena indicar. Um beijo em todos, muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar esse trabalho que eu faço aqui. Uma beijoca, tchau!